Que tarde maravilhosa, que banquete que o Senhor nos preparou, né? E aqui nós estamos, né, nesse simpósio maravilhoso e abençoado, que Deus tem nos proporcionado uma tarde abençoada. Nós estamos aqui com os nossos pastores, o pastor Essi Martins e o pastor Gessé de Menezes, nosso pastor auxiliar. E vamos aqui nessa tarde, né, bater um bate-papo bem descontraído com eles. E você que está em casa, compartilhe, faça perguntas. O nosso pessoal de mídia estão aí, né? Se você quiser participar, tiver alguma dúvida, quiser também estar abençoando, contribuindo com missões, você tem todas as ferramentas aí e você vai estar contribuindo. E nós vamos agora direcionar aqui ao pastor Essi. Boa tarde, pastor Essi. Boa tarde, pastor Gessé. Desde já nós agradecemos aqui a participação de vocês. E pastor Essi, nós estamos realmente vivendo, né, tempos muito difíceis, né? E nesses tempos difíceis, pastor Essi, como anda a sua missão? Graça e paz a todos, aos presentes, aos que estão nas redes sociais. Deus abençoe essa tarde, uma tarde especial, uma tarde maravilhosa que estamos aqui realizando o 19º simpósio da Igreja Evangélica Congregacional Rebentos da Oliveira. Muito obrigado, seja bem-vindo. E vou reforçar o convite da irmã Dora. Compartilhe, mande o link para a sua família para que todos possam assistir. Bem, voltando à pergunta, como que está a minha missão? A minha missão é algo não só meu, mas como eu acredito que todo o chamado tem uma missão, é de Deus para mim. E creio que a minha missão está sendo cumprida na medida que Deus está me proporcionando, me dando oportunidade. Claro que cada tempo tem as suas dificuldades. Cada época que a gente trabalha tem a sua etapa, E desde quando houve o meu chamado para o ministério, Deus tem proporcionado sempre novidades na minha vida. Sempre novidades. Eu me sinto alegre e me sinto realizando a missão com a qual Deus me incumbiu. E é difícil você falar do que você faz, porque quando vem a pergunta para mim, como está a minha missão, eu posso devolver a pergunta para você, como está a minha missão? Eu devolvo a pergunta para a igreja, como está a minha missão? Eu devolvo a pergunta para a sociedade, como está a minha missão? Claro que eu tenho um compromisso com Deus de apresentá-lo aquilo com a qual Ele tem me incumbido de fazer. E creio que Deus está me capacitando para isso, porque se olhar para dentro de mim, se olhar para a minha capacidade, com certeza não está sendo bem feito. Mas quando olha pela capacidade que Deus tem me dado, com certeza as coisas estão sendo realizadas no tempo dEle, na hora dEle e da forma que Ele quer. Eu penso dessa forma. Bem respondido? Bem respondido, pastor. E pastor Gessé, nesses tempos difíceis, como anda a sua missão? Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar quem está presente e aqueles que nos assistem pelas redes sociais. Que Deus abençoe a sua vida. A pergunta da irmã Dora, ela é importante e pertinente para o momento que nós estamos vivendo. Ela me perguntou, nesses tempos difíceis, como está a sua vida, a sua missão? Eu entendo que quem é chamado para o ministério, nós podemos fazer um paralelo com a vida de um militar. Você é chamado por Deus e é treinado e preparado por Deus. E o militar, ele tem que estar preparado para a guerra, para qualquer situação. E o pastor da mesma forma.
aquele que é chamado por Deus, ele tem que estar preparado para qualquer momento difícil. E quando nós falamos na pandemia que nós estamos vivendo, nós temos que tomar todos os cuidados possíveis, né? Toda a proteção possível. Mas a obra não para, a missão não para, com máscara ou sem máscara, na pandemia ou fora da pandemia, nós temos que fazer a obra de Deus. E o mais interessante, para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo aqui, que a pandemia, ela trouxe uma característica diferente. Os pastores estão trabalhando mais na pandemia. Não é isso, pastor Essi? O trabalho aumentou. A obra não para. E o apóstolo Paulo, quando ele fala da armadura de Deus, eu creio que nós estamos revestidos, protegidos, através dessa armadura. E não podemos parar, porque a maior ordem que Jesus deixou foi o ide. Ide por todo mundo. Pregai o evangelho a toda criatura. Como pregar na pandemia? A gente tem o Zap, redes sociais. O que nós estamos fazendo aqui é algo novo. Mas muitas pessoas estão nos assistindo e estão sendo abençoadas através da palavra de Deus. A missão não pode parar. Que Deus te abençoe. Muito bem respondidas as duas respostas, né? E a irmã Tânia também tem uma pergunta para fazer. Boa tarde, pastores, né? Para mim é um privilégio, né, de estar com vocês. E nós temos aprendido muito com vocês. Então, pastor Essi, nesses quase 9 anos, né, de ministério, quais os desafios maiores que o senhor tem enfrentado? Eita, pergunta boa, boa para colocar a gente para pensar. Nesses quase 9 anos de ministério, temos 8 anos e meio de chamados para a obra do Senhor. Qual é o maior desafio? Eu posso começar respondendo da seguinte forma: quando não houve desafio para fazer a obra missionária? Quando que um chamado missionário, o missionário se levanta, põe-se pronto, fala, eis-me aqui, e vai fazer a obra, que ele não tem desafios, que ele não tem barreiras para ser vencidas, que ele não tem muralhas para ser quebradas. Sempre tem desafios, e os desafios se renovam. Nós podemos vir de lá do início da igreja, a igreja primitiva, logo no início. Quantas barreiras os nossos primeiros pais da igreja no Novo Testamento enfrentaram. E quando a gente tem o chamado, às vezes quem não está dentro do chamado pensa da seguinte forma: o chamado agora, se é Deus que chamou, as coisas vão acontecer, as portas irão se abrir e tudo vai fluir. Nem sempre é assim. Eu vejo uma comparação, e eu não vou ser muito longo na resposta, mas eu vejo uma comparação de Paulo. O apóstolo Paulo estava indo para determinado local, ele teve uma visão à noite, um varão macedônio chegou até ele, passa a Macedônia e nos ajuda. Aquilo foi um desafio para ele, porque ele estava numa direção, ele teve que mudar a sua direção para ir para Macedônia. Ao chegar na Macedônia, a primeira cidade com a qual ele foi evangelizar foi Filipos. Ele foi muito bem recebido, o evangelho foi muito bem aceito. Lídia se converteu, ele foi acolhido por Lídia na casa dela. Porém,
No próximo episódio, ele foi preso. Ali naquele lugar. A próxima coisa que aconteceu com Paulo foi ele e Silas preso e encarcerado de uma forma que ele não podia ver nem a luz do dia. Quer dizer, eu penso, eu fui chamado, então as coisas vão acontecer. Não, às vezes os desafios como o que nós estamos enfrentando hoje, qual é o maior desafio na minha missão? Eu creio que o maior desafio está sendo a progressão do meu chamado. Porque se eu colocar como prioridade a pandemia, não, eu não vejo a pandemia como o maior desafio. Talvez a construção do templo seja o maior desafio. Também não, porque vem a pandemia passa. Vem a construção, daqui a pouco, se Deus quiser, o tempo está pronto, ele passa. Então eu vou entrar no marasmo, eu vou entrar numa vida tranquila? Não vou não. Então virão novos desafios. Então o maior desafio que eu tenho é obedecer ao Deus do chamado, a obedecer ao Deus da missão. Esse é o maior desafio, porque os outros desafios que acontecerão na minha vida, eles serão realizados através de Deus. Estou passando por um grande desafio. E completando só essa resposta, eu vim de um desafio de morte. Eu enxerguei a morte muito próxima. Quer desafio maior? E Deus deixou a marca na minha mão. Eu tenho uma marca. Essa marca talvez seja, enquanto eu estiver vivo, o maior desafio do meu chamado. Porque Deus não permitiu que eu morresse, então eu creio que muitos desafios virão ainda na minha vida. E que Deus possa me abençoar e vencer todos esses desafios e considerando eles, cada um deles, o maior desafio que virá na minha vida. Que Deus me renove a minha força. Amém, irmã Tânia? Amém. E aí, pastor Jessé? A mesma pergunta, né? O ministério do senhor também, né? Está quase 9 anos, né? De ministério juntamente com o pastor Essi, né? E aí? Qual o maior desafio que o senhor tem enfrentado, né? Irmã Tânia e as pessoas que nos assistem, os desafios no ministério pastoral, eles são muitos. Eu posso afirmar para a irmã que ser pastor não é fácil. Inclusive, existe um estudo que é uma das 5 profissões mais difíceis de você exercer na face da terra. Mas eu creio que o pastor, ele tem um auxílio divino para exercer essa profissão, esse chamado de Deus. E em relação aos desafios, como que eu penso? Todo dia que eu vou dormir, eu me levanto como pastor, como ministro de Deus, como alguém chamado por Deus. Os desafios se apresentam a cada dia, a cada dia. Confesso que tem alguns que a gente não consegue vencer. Às vezes a gente até falha na caminhada, porque somos humanos. Mas através da graça de Deus, do amor de Deus, do apoio de Deus, da sustentação de Deus, nós vamos caminhando. Quando eu fui ordenado, a primeira coisa que veio na minha mente, eu pensei, e agora, Deus? Como que vai ser? Como que vai ser essa caminhada? Difícil, né? Porque eu sou filho de pastor, eu nasci num lar evangélico, eu acompanhei toda a vida ministerial do meu pai, e eu sei que ser pastor não é fácil. Aí Deus falou comigo, vai caminhando, eu estou te sustentando. Então no ministério, desafios surgem, dificuldades,
mas a gente sempre vai consultando a Deus, vai pedindo a Deus, e Deus ele vai nos direcionando. Deus ele vai escrevendo a nossa história, né? Eu me recordo aqui nessa tarde que eu fui para o seminário e o pastor Essi foi comigo. E a gente não imaginava o que ia acontecer, o que seria o futuro, mas nós tínhamos convicção que Deus estava chamando. E dentro dessa convicção, quando Deus chama, Ele sustenta. E foram 3 anos e meio, pegando metrô, pegando ônibus, ali no centro de Belo Horizonte, no Sebenge. E não era fácil, trabalho e aulas ao sábado, e você tem que manter a sua casa, família, o trabalho na igreja, mas sempre nós cremos que Deus estava nos conduzindo. E o que está acontecendo hoje, o que nós estamos vivenciando hoje, o dedo de Deus vem escrevendo essa história. E o meu pedido para Deus nessa tarde, que Ele continue me conduzindo até o fim. Que os meus desafios sejam os desafios de Deus. Aí eu vou vencer, eu vou caminhar em nome de Jesus. Agora, pastor Gessé, mais uma pergunta. Nesses dias assim, tão conturbados, né? Conturbados demais que a gente tem vivido, como a igreja, né, evangélica, congregacional Rebentos da Oliveira tem direcionado, tem feito esse trabalho missionário. O senhor até já citou algumas formas, mas eu gostaria que o senhor desse mais uma ênfase. Como tem sido esse trabalho, né, da Rebentos de Oliveira? Essa pergunta da Dora, ela é muito boa, é interessante. Eu me lembro quando a pandemia chegou, todos nós ficamos assustados. O Covid-19 chegou no Brasil. Aí foi aquela loucura, né? No comércio, as autoridades, os governos. E a nossa igreja tem uma liderança. Nós estamos debaixo da liderança do pastor Essi. E eu me recordo que o pastor Essi, a primeira providência dele, ele chamou os oficiais da igreja e nós fizemos uma reunião aqui à noite, já era por volta de 20h30 da noite. A prefeitura já tinha baixado um decreto, vamos fechar o comércio, parar tudo, que o Covid chegou. De forma muito sábia, naquela reunião, passou Essi com os oficiais, foi tomada a decisão que os trabalhos presenciais da igreja seriam suspensos. Aí começou uma nova fase na vida da igreja, a fase online. Foi isso, pastor Essi? Culto de oração online, culto de domingo online, hora nona online, culto de consagração, a gente usava os recursos, tudo online. Aí é onde que eu quero chegar na pergunta que a Dora me falou. Os nossos cultos de domingo, a gente começou a transmitir, só tinha o pessoal do louvor, o pastor, 5 pessoas aqui dentro. A gente transmitia o culto, o pessoal compartilhava, e de repente, 4.000 visualizações, 2.000 visualizações. A igreja fazendo missões. Pessoas que talvez a gente nunca ia alcançar antes da pandemia. Deus coloca a pandemia, a igreja traça uma estratégia de transmitir para atender os irmãos e a missão é feita. E a gente tem testemunho disso. Passou esse um dia, estava lá na galeria da igreja, o culto sendo transmitido. Uma pessoa liga lá do outro lado do mundo: pastor, ora por mim que eu estou precisando. Ao vivo. E glória a Deus, a nossa igreja não parou, a nossa igreja é missionária. Glória a Deus, não perdemos ninguém para a pandemia, para o Covid. Pessoas foram atingidas através da palavra de Deus, a nossa igreja cresceu. Eu louvo a Deus pela vida dos oficiais, dos irmãos, as irmãs que usaram púlpito. A gente sabia assim, tem 2.000 pessoas assistindo a gente. Então a gente tem que preparar melhor, a gente tem que trazer algo melhor para a glória de Deus. E a missão continua sendo feita, porque nós cremos que a ordem maior de Jesus é o ide. Ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
E nós podemos fazer missões, indo, contribuindo, orando. E eu tenho certeza que a nossa igreja, ela continua realizando esse papel missionário, porque Deus está no controle, Deus está na direção, e nós não paramos e vamos crescer. É o que o pastor Essi falou. Quando a igreja estiver construída, os desafios missionários vão aumentar, né, pastor Essi? Quem sabe a gente com a igreja cheia, lotada, a gente não pode ficar nas quatro paredes, a gente vai ter que abrir campos missionários, investir em missões, congregações, enviar missionários. Essa é a maior missão da igreja. E eu creio que missão mantém a igreja viva. A igreja está viva por causa de missões, porque missões nasceu no coração de Deus. Amém. Agora a irmã Tânia tem uma pergunta exclusivamente para o pastor Essi. Pode responder, pastor Essi. Não, mas ele leva tempo. Deixa eu responder. Então faça a pergunta novamente. Nesses dias, né, tão conturbados que a gente tem vivido, né? Como que tem sido, né, o trabalho missionário da nossa igreja aqui? Sim. Gostei muito da resposta do pastor Gessé. Talvez o tempo que nós vamos levar aqui possa prorrogar mais um pouco, mas é importante o que eu vou dizer. A resposta do pastor Gessé, ela é uma resposta muito equilibrada para a realidade que nós estamos vivendo hoje, para o que nós estamos vivendo no momento. E eu vou responder essa pergunta agora, pegando um pouco do passado e projetando para o futuro essa resposta que eu vou dar. Eu gostaria de lembrar os irmãos e as pessoas que estão nos assistindo, eu gostaria de avisá-los ou orientá-los de que a nossa igreja, toda a vida foi uma igreja missionária. Desde o seu nascedouro, essa igreja aqui é implantadoras de trabalho de igreja. Todas as igrejas congregacionais daqui de Belo Horizonte saíram daqui de dentro desta igreja. Eu falo dos trabalhos da aliança, da nossa denominação. Todas elas eram congregações daqui. Então, essa igreja tem como título Igreja Missionária. E ela continua. Agora, neste momento, inclusive, nós estamos fortalecendo a mãe. Essa igreja é mãe de todas as outras igrejas. E nós reunimos em assembleia, foi falado em assembleia, a igreja aceitou esse desafio de fortalecer a mãe, exatamente para criar mais filhos, para que a mãe se fortaleça para criar mais filhos. E diante disso, eu gostaria de explicar a mudança do nome. Antes a igreja chamava Igreja Evangélica Congregacional de Venda Nova e tinha um apelido, a Igreja do Candelária, porque a igreja situava no bairro Candelária. Agora nós estamos na igreja, mudamos a igreja para sede própria também, para o bairro São João Batista, e mudamos o nome da igreja para Rebentos da Oliveira. Esse Rebentos da Oliveira, nós temos um projeto com ele exatamente missionário. O projeto Rebentos da Oliveira foi dado por Deus para a igreja, não foi dado por Deus para o pastor da igreja somente, mas para a igreja. Por que eu digo isso? Porque o pastor da igreja, ele passa, ele é passageiro. O pastor da igreja, ele não é definitivo. Ele pode falecer amanhã, ele pode entregar o trabalho amanhã, mas o projeto é para a igreja Rebentos da Oliveira. E neste projeto, ele contém um trabalho missionário lindo, maravilhoso, para um futuro próximo. Nós temos aqui um projeto de evangelização e profissionalização para pessoas, para jovens aí de 13 anos, adolescentes, que eles virão aqui, ao invés de ficarem no tempo ocioso na sua casa, talvez jogando, talvez mexendo na internet, eles poderão vir
para participar de algumas aulas com a qual vão despertar neles algum dom para que ele possa profissionalizar no futuro. Isto é um trabalho missionário, porque não é somente para os jovens e adolescentes da igreja, mas é para a comunidade, para todos os bairros, para as ruas, para os moradores que estão aqui em volta. Já já esse projeto vai entrar em atividades e nós iremos buscar esses jovens. Além dos jovens, também nós temos uma atração para as pessoas da terceira idade. Um entretenimento exatamente para aquelas pessoas que não têm o que fazer. Os filhos saem para o trabalho e deixam os pais ou os avós em casa e eles ficam, às vezes, até depressivos, porque eles querem sair e não tem para onde ir. Nós teremos aqui um curso para que eles participam às tardes, pelo menos uma tarde durante a semana, para eles virem e também aprender alguma coisa. Pode ser um curso de costura, pode ser culinária, pode ser crochê, pode ser pintura, biscuit, então este é o projeto missionário dessa igreja. Em todos esses cursos que serão ministrados, será também ministrado a palavra de Deus e a oração abençoando a família dessas pessoas que virão para aqui. Então, por isso que eu quis responder essa pergunta que foi feita do pastor Gessé. O pastor Gessé respondeu excelentemente no tempo real, mas eu gostaria também de mostrar que nós temos projetos. Esta igreja é uma igreja de projetos e eu conto com a igreja e sei que a igreja ela é animada quando eu falo desse projeto. Amém, Dora? Amém. Eu estou rindo porque era a pergunta que eu ia fazer ao senhor. Então, sobre os projetos, né? Olha, e o senhor, né? já foi respondido. Eu não né? sabia, Já mas foi respondido. Então né? agora a gente passa, né? Que bom, já foi respondida, né, irmã Tânia? E aí agora eu vou passar a pergunta agora para o pastor Gessé, né? Qual a visão de Deus em seu ministério? A visão de Deus Antes e pós-pandemia, embora, né, ainda estejamos, né, na pandemia. na pandemia. Mas qual a visão que eu tenho de Deus antes e digamos agora, né? Que já passamos, portanto, esses meses todos, né? O que ficou aí, né? Pós-pandemia, né? Ô Dora, essa pergunta, a forma mais viável para trazer uma resposta para ela, eu cresci num lar evangélico, filho de pastor, e sempre ouvi dos meus pais uma frase que falava assim: Deus está no controle de todas as coisas. Cresci ouvindo isso dentro da minha casa. Nós somos humanos, nós temos aí na nossa mente as nossas reações humanas. E realmente quando a pandemia chegou, a gente ficou assustado, né? E agora? Como será a igreja? Como vai ser o futuro? Antes da pandemia, estava tudo já direcionado, caminhando, né, pastor Issi? Todo mundo achando que seria o melhor ano. 2020 vai ser aquele ano. Eu vou para a praia pelo menos 4 vezes. E vou estar na igreja terça, final de semana, domingo, e vou melhorar meu salário, emprego, e vou contribuir, e vou fazer. O pessoal estava planejando. O melhor governo do Brasil foi instalado esse ano. Pelo que eu conheço um pouco de história, o melhor ministro da economia no governo Bolsonaro. O Brasil vai explodir. De repente vem a pandemia. E agora? O que vai ser do emprego? O que vai ser da igreja? O que vai ser da minha mente, do que eu estabeleci? E sempre eu tive essa visão: Deus está no controle da pandemia. Deus está no controle de todas as coisas. A reação humana é aquela reação daquelas mulheres
que foram no túmulo de Jesus. Vamos ver se a gente acha Jesus lá morto, furadinho. Pelo menos a gente vê ele lá. Aí o anjo falou: ele não está mais aqui não. Racha fora. Ele ressuscitou. Ele está vivo. Essa é a minha confiança no Deus que está vivo, no Jesus que está vivo. Ele está no controle de tudo. E Ele tem um propósito para essa pandemia. E talvez agora a gente não entenda, mas um dia vai ser revelado. Um dia vai ser feito através da noiva, da igreja, através de nós. Deus tem um propósito para isso. Então eu fico muito tranquilo em relação a isso, pedindo a Deus: Deus, controla a minha vida, me coloca no seu barquinho, né? Porque o barquinho de Deus, ele não afunda não. Tem barco aí que afunda, navio, Titanic, vai pro ralo. Mas o barquinho de Deus, quando a gente entra nele, a gente atravessa a tempestade, a gente chega do outro lado, a gente faz missões, como Jesus fez com o gadareno. Vai lá e liberta o cara que estava morto, que ninguém acreditava nele, e falou assim: vai lá e fica no meio dos seus, conta lá o seu testemunho. E a nossa vida, quando está assim nas mãos de Deus, Deus vai controlando, Deus vai fazendo os milagres, Deus vai nos direcionando, Deus vai nos abençoando. E eu creio que a pandemia está passando, a vacina está chegando por aí. Deus, ele já está providenciando a nossa passagem. Vou fazer um paralelo pelo Mar Vermelho. Estamos atravessando. Estamos quase chegando no finalzinho. Vai passar. A igreja vai continuar, o ministério continua, o nosso chamado continua. Seja qual for o serviço que você faça na igreja, ele continua. Porque nós adoramos um Deus que está vivo, que é eterno, que tem um chamado para a gente. E esse chamado, ele vai se findar com 3 pontinhos aqui na terra. Mas seremos transportados para o reino da luz, para viver eternamente com Cristo. Então tudo que eu tenho, tudo que sou, o chamado, o ministério, família, tudo está nas mãos do Deus poderoso, e Ele vem controlando todas as coisas. Amém, pastor. Amém. Agora nós temos um desafio que vai ser maior, com certeza, para o pastor Essi do que para o pastor Gessé, né? Um momento mais aqui descontraído, né? É fazer o pastor Essi responder com uma palavra. Apenas, né? Fazer um bate-volta aqui com o pastor Essi, e logo após a irmã Tânia vai fazer com o pastor Gessé. Tá, pastor Essi? Uma palavra. Então, nesse bate-volta com uma palavra, defina família. Cuidado. Cuidado. Muito bom, pastor. Santificação. Compromisso. Comunhão. Amor. Ministério. Chamado. Uma palavra doce. Suave. Deus é bom. Ele não passou. É difícil. Eu achei que ia dar, mas não deu. Mas aqui, pandemia, pastor, é o que o Senhor deixa para trás e o que permanece. Em uma palavra. Primeiro o Senhor fala com uma palavra o que deixa para trás e uma outra palavra o que permanece. Deixo para trás da pandemia aprendizado. Aprendizado. O que permanece? Coragem. Amém. Muito boas respostas, né? As definições. Embora o senhor não passou no teste, né? Mas quem sabe, né, pastor Gessé? Em um outro, tirou 9,5. Agora nós vamos com a irmã Tânia. Mas tinha que ter, né, pastor? É a marca, Deus é bom. É a marca do pastor Essi, né? Mas pastor Essi, se ele não declarar que Deus é bom, vai ficar faltando algo, né? Agora para o pastor Gessé. Aí é uma palavra
palavra, pastor. Legado. Exemplo. Infância. Memórias. Adolescência. Essa foi mesmo. Bagunça. Baguncei muito. E olha, pastor, quando nós estávamos preparando, eu falei com Dora, olha, o que eu ouvi da infância do pastor Jessé, essa vai pegar firme. Realização. Casamento. Deus. Tudo. Uma palavra que resuma sua caminhada com Cristo. Eternidade. Amém. E agora de pandemia, pastor? O que que o senhor deixa para trás? Na hora que perguntaram para o pastor esse, eu falei, possivelmente vão perguntar para mim. Deixo para trás. Covid-19. Oh, glória. Sai fora, vai embora, não volta mais não. E o que o senhor leva? Milagres. Amém. Amém. Que bate-papo maravilhoso, gostoso, né? Descontraído. E tenho certeza que você em casa, né? Pôde aprender um pouco e conhecer um pouco aqui dos nossos pastores. Desde já, pastor Essi, pastor Gessé, muito obrigada em nome do Departamento de Missões da Igreja, porque vocês têm contribuído sempre que o departamento, né, está à frente de algum trabalho, vocês têm apoiado a igreja, vocês são os verdadeiros missionários aqui da nossa igreja. E a gente tem, assim, sempre que a gente pensa em fazer algum trabalho, a gente já sabe, o pastor Essi, o pastor Gessé, a gente sabe que a gente pode contar com eles, né? E vocês têm nos inspirado muito, né? E neste momento, você que está em casa, nós vamos passar algumas fotos sobre a história da nossa igreja, algumas fotos relacionadas à construção da nossa igreja e de alguns pastores que passaram, que fizeram história aqui nessa igreja. E logo após essas fotos, o pastor Essi vai fazer algumas considerações. Bom, então, vejam aí essas fotos.
agora nós vamos às considerações. O que eu vou dizer? O que eu vou dizer deste evento, desse 19º simpósio de missões da Igreja Evangélica Congregacional Rebentos da Oliveira? O que eu tenho que dizer é um elogio que eu tenho que fazer ao Departamento de Missões. O que eu tenho que dizer é para que todos que estão assistindo, todos que estão presentes aqui, possam ver que pandemia não tira a vontade de fazer a obra do Senhor. Doença não impede de pregar a palavra. Nada impossibilita o ser humano de fazer o ID. Então nós estamos aqui a primeira vez, isto é inédito. Nós nunca fizemos um simpósio dessa forma. Afinal, tantas coisas inéditas estão acontecendo na igreja. Exatamente por quê? Porque hoje há uma impossibilidade de aglomerações, de ajuntamento de pessoas. Então, o que nós estamos fazendo, essa transmissão que nós estamos fazendo, creio que tem abençoado a sua vida. Você que tem um chamado, eu creio que você está sendo tocado por Deus. Porque tantas coisas nós falamos aqui sobre o trabalho missionário. Foi passado algumas fotos da história dessa igreja. E foi passado também algumas fotos de pastores antigos, pastores que já passaram por nós. Infelizmente não deu para passar todos. Nós temos aí a falta do pastor, da foto do pastor Josias, que pastoreou a igreja. Nós temos aí também a foto do pastor Robson, com a sua esposa, que pastoreou essa igreja. Nós temos a foto do pastor Carlos, que também pastoreou essa igreja e que não foi passado. Vocês me perdoam, mas não teve o tempo suficiente. Por quê? Porque foi colocado mais, dando ênfase na construção da igreja, desde o início, como que estava sendo feito a obra, não no seu nascedouro, porque em outra oportunidade nós vamos passar desde o seu nascedouro, desde a fundação, desde a furação dos tubulões, que ainda estava na responsabilidade do pastor Robson e o pastor Carlos. E nós somos muito gratos a ele. Essa igreja é muito grata a esses dois pastores que passaram por aqui e se dedicaram ao longo de 12 anos e iniciaram como a compra desse terreno, como o início da construção desse templo, foi na gestão exatamente desses dois pastores. Nós somos gratos. Como também agradecemos aqueles que iniciaram o trabalho congregacional aqui de Belo Horizonte, alguns deles já falecidos, como o pastor Antônio Almeida, que se dedicou grande parte da vida dele, ganhou muitas pessoas para Cristo, muitas famílias foram libertas aqui, neste lugar, através do ministério do pastor Antônio Almeida. Então nós somos muito gratos. E como eu disse aqui no bate-papo, essa igreja é uma igreja missionária. Esta igreja vai continuar sendo uma igreja missionária. Eu pego a palavra de Deus e vejo o profeta Isaías falando: quão formosos são os montes, são os pés sobre os montes daqueles que anunciam as boas obras, que anunciam as boas novas. Olha, eu vejo tanto isso acontecendo aqui no nosso meio, porque quando eu reporto para o apóstolo Paulo, ou o pastor Paulo, não tem muita diferença, ele pegando essa palavra do profeta Isaías, ele ainda acrescenta: como as pessoas irão conhecer a Cristo se não há quem pregue? Como as pessoas pregarão a Cristo se não há quem as envie? Então, esta igreja é uma igreja missionária e ela vai continuar enviando obreiros, enviando, inclusive, mantendo, abençoando os campos com os quais já estão pregando o Evangelho.
nós participamos de campos na Bolívia, nós participamos do trabalho feito missionário lá na China, no Tibete, no Nepal. Nós participamos de missionários, de obras missionárias feitas na Índia. Esta igreja aqui, ela é missionária e vai continuar sendo, com certeza. Muitas parcerias virão, e creio que aqui Deus há de despertar pessoas jovens para dedicar a sua vida ao sagrado trabalho ou ao sagrado serviço ministerial e missionário. Deus há de recompensar. Que Deus abençoe toda a equipe que participou e que projetou esse projeto missionário. A irmã Tânia, como líder de missões, a esse tempo, eu creio que ela estava no departamento desde o primeiro simpósio, né, irmã Tânia? Então, já o 19º simpósio que ela está nesse departamento, e creio que Deus há de dar mais 19 para ela participar, em nome de Jesus, e dali para frente, com certeza, dá forças para ela continuar. Os outros, a equipe toda, a equipe de som, de vídeo, de áudio, a equipe que estão aqui dedicando a sua vida, o seu tempo, essa tarde toda de sábado, Deus abençoe vocês. A você que está nos assistindo, está também tendo um tempo em assistir, Deus te abençoe, Deus continue na direção da sua vida. Amém? Que Deus nos abençoe e nos guarde neste momento.